do Senhor? Como é bom. Vamos ver, né? Não. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Como é bom estarmos aqui para exaltar, glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando pelo Zoom. Que a bênção do Senhor sejam sobre o lar de vocês, sobre sua casa, suas famílias, em nome de Jesus. E nós estamos aqui para glorificar e exaltar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mesmo nesse tempo tão difícil que temos passado, mas Deus tem sido presente, Deus tem sido conosco para nos fortalecer, para nos abençoar, para derramar da graça dele sobre as nossas vidas. E nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E nós vamos começar esse culto, essa celebração desse domingo pela manhã, cantando em comunhão. Eu quero viver com os meus irmãos e assim crescer. Vamos glorificar, exaltar o nome do Senhor, aquele que vive e reina poderosamente e soberanamente. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Em nome de Jesus. Quero viver com meus irmãos.
a cada dia com o conhecimento, a graça, a sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, Pai bendito, Pai de amor, como é bom estarmos aqui, Pai, para te exaltar, para te glorificar, para declarar que Tu és santo, Deus, que Tu és soberano, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas, de toda e qualquer situação. E nós colocamos, ó Pai, diante da Tua presença, nos rendemos a Ti nesta manhã, Senhor, com os nossos corações quebrantados, os nossos corações contritos diante da Tua presença, sabendo que Tu és Deus, que o Senhor nos atende, o Senhor nos abraça, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos carrega no colo, Senhor, em todo o tempo, em todos os momentos, e jamais se esquece dos filhos Teus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós temos o privilégio de Te exaltar, de Te glorificar, Senhor, de levantar as nossas mãos e dizer que Tu és santo, que Tu és bendito, que Tu és maravilhoso. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de poder Te adorar, de poder Te servir nesta manhã, Senhor, e que nada possa calar a nossa voz, nada possa calar a voz de um adorador, Pai, mas que o Senhor continue nos fortalecendo para continuarmos a missão e expandindo o reino de Deus por onde formos e aonde estivermos. Muito obrigada, Pai. Fica conosco. Abençoe os nossos irmãos que nos ouvem, que nos assistem nessa manhã pelo Zoom. Que a Tua graça, o Teu favor, o Teu amor invada cada lar nesse momento em nome de Jesus. Os irmãos que nos acompanharam através do YouTube, que o Senhor esteja abençoando cada vida, que possamos ser edificados nesta manhã e entender os Teus planos e os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Nos colocamos diante da Tua presença e nos rendemos a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente. Iremos cantar o hino 9 do nosso cantor, glorificando e exaltando o nome do Senhor nesta manhã. Cantaremos
sendo edificados através daquilo que o Senhor tem para fazer e quer fazer em nós, através de nós. Os irmãos também que querem contribuir, dedicar ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas, podem colocar na conta da igreja, podem entregar para a irmã Maria, ou podem estar entregando para mim também. Que possamos continuar avançando como igreja, a igreja de Jesus não pode parar, que possamos continuar dando com alegria, porque a palavra do Senhor diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Que possamos continuar investindo na obra do Senhor, na casa de Deus, continuar avançando, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. O pastor Luciano está com a palavra. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bom, novamente eu quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez na igreja, onde nós estamos gravando os cultos, onde nós estamos também passando pelo Zoom. Então, novamente estamos nessa fase, né? E, amados irmãos, de um lado nós temos o pessoal do Zoom, e do outro lado nós temos o pessoal que estará assistindo no YouTube. Então, para não falhar nem com um nem com o outro, eu estarei pregando mais, olhando da igreja, como se os amados irmãos estivessem aqui neste momento. Amém? E eu quero convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Crônicas, capítulo 21. Nós vamos ler do capítulo 21, no versículo 14, até o capítulo 22, versículo 1. Segunda Crônicas 21, de 14 até o capítulo 22, 1. Onde a palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte: o Senhor enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém, mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe. E disse o anjo ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se rosto em terra. Davi disse a Deus: não fui eu quem ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à palavra de Gade. Havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo, virando-se viu o anjo. E ele e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna ouviu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, rosto em terra. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu, que o meu rei, o Senhor, faça dele o que desejar. Eu darei os bois para o holocausto, o debulhador para servir de lenha, e o trigo para a oferta de cereais. Tudo isto eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno, e Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a sua espada na bainha.
Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam em Gibeon. Mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Capítulo 22. Então disse Davi: este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, do altar de holocausto para Israel. Amém? Feche os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Peça a Ele que Ele venha falar ao seu coração através dessa palavra. E eu sei que Ele já tem falado pela leitura, pela exposição da palavra. Ele já tem falado ao teu coração aquilo que vai ser trazido essa manhã perante a igreja do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai de amor, Pai de bondade, mais uma vez, ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor Deus, com humildade, Senhor Deus, com o coração, Senhor Deus, humilde diante de Ti, sabedores, ó Deus, que sem Ti nós não podemos fazer nada, ó Deus, sabedores, ó Deus, que precisamos, Senhor Deus, da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Eu sei, ó Pai, que sem Ti, Senhor Deus, eu também não posso fazer nada, Senhor Deus, nada que venha de mim, Senhor Deus. Por isso eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, Senhor Deus. Usa-nos, ó Pai, neste lugar, Senhor Deus, para a pregação da Tua palavra. Pois, ó Pai, o povo que está ouvindo do outro lado, Senhor Deus, é um povo querido, é um povo amado, é um povo, Senhor Deus, que o Senhor deseja, que o Senhor, ó Pai, tem cuidado, que o Senhor tem, ó Pai, abençoado, ó Pai. Não é qualquer povo, Senhor Deus, é a Tua igreja, Senhor Deus, a igreja do Senhor. Por isso eu lhe peço, ó Deus, que tudo aquilo que vem do homem, Senhor Deus, caia por terra, Senhor Deus, que entre por um ouvido e saia pelo outro, Pai, mas aquilo que vem de Ti, Senhor Deus, que fique gravado nos nossos corações, em nome de Jesus, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, com o Teu poder. Fala, Senhor Deus, através da Tua palavra, pois é a oração que fazemos em nome de Jesus, ó Deus, que eu diminua neste momento e que o Senhor cresça, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O versículo 16, meus amados, versículo 17, ele diz o seguinte: Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades, vestidos de luto, prostraram-se rosto em terra. O 17 diz que Davi disse a Deus: não fui eu quem ordenei contar o povo, fui eu quem pequei e fiz o mal. Esses não passam de ovelhas. E o que eles fizeram? O Senhor, ó Senhor meu Deus, que o Teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o Teu povo. O tema que eu trago para os amados irmãos essa manhã, ele tem como título: arrependimento, sacrifício e adoração em meio à tribulação. Arrependimento, sacrifício e adoração em meio à tribulação. Nós estamos, meus amados irmãos, diante da palavra do Senhor, em uma história em que todos nós já conhecemos, em que Davi ele manda contar, ele manda passar um censo em Israel, ele manda contar as pessoas, quantos homens haviam ali. Naquela época, as pessoas que poderiam ser contadas são as pessoas com 20 anos para cima, homens que poderiam segurar a espada. E Davi ele estava querendo saber qual era o poderio do seu exército. Então Davi manda contar o povo. Quando Joabe, o capitão do seu exército, vem falar com ele, Joabe olha para ele e diz: meu senhor, que o nosso Senhor multiplique, que o nosso Deus multiplique 100 vezes mais o número do exército de Israel. Mas por que o Senhor vai fazer tal coisa, trazendo assim culpa sobre Israel, né? Mas como nós conhecemos e sabemos, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, Davi não mudou de ideia, mesmo tendo Joabe falando com ele, mesmo tendo Joabe ali falando com ele, algo que é até mesmo do Senhor, né? Para que trazer maldição sobre o povo de Israel? Para que trazer culpa sobre o povo de Israel? Que o Senhor multiplique 100 vezes mais este povo. Mas a pergunta que eu faço para os amados irmãos é: qual é o problema em fazer a contagem do povo de Israel?
E a resposta que eu já dou para os amados irmãos é nenhuma. Não havia problema nenhum em fazer a contagem do povo de Israel. Porque se nós procurarmos na Bíblia, nós vamos ver que em Números 1, versículo 2, em Números 26, versículo 2, nós vemos Moisés fazendo censo em Israel. Nós vemos Deus mandando Moisés contar o povo. Então não havia problema nenhum em contar o povo. Mas na verdade o problema estava no coração de Davi. E não só no coração de Davi, mas também no coração do povo de Israel. Porque o povo de Israel também já estava vencendo vários exércitos. Já havia um reino enorme. E nós vemos que tanto o coração de Davi, como talvez do próprio povo, já estava se exacerbando, já estava se crescendo, se achando mais do que os outros. Mateus 15, versículo 19, ele vai dizer que do coração é que procede os maus desígnios, né? É do coração que procedem as más vontades, né? As más intenções. Então nós vemos Davi com um coração com uma má intenção. A dificuldade não estava em contar o povo, mas sim na intenção do coração de Davi, sim na intenção do coração do povo. E colocar a confiança em si mesmo é um erro, né? Colocar a confiança em si próprio é o maior erro que o ser humano ele pode cometer. Quando nós temos conquistas, quando nós temos vitórias, quando nós temos projetos e alcançamos ele e colocamos tudo isso como se nós tivéssemos alcançado, como se nós tivéssemos feito, isso é um erro diante de Deus, porque tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, se nós levantamos, nos deitamos, acordamos, é porque o Senhor nos tem sustentado. Então, se o Senhor não fizera por nós, se o Senhor não nos desse saúde, se o Senhor não nos desse vida, se o Senhor não nos desse o ar que nós respiramos, nós não poderíamos fazer nada. Alguém algum dia disse que se o Senhor tirasse o seu espírito da terra, e se o ar daqui fosse embora de uma vez só, todos a uma só vez, está na palavra do Senhor, a uma só vez nós cairíamos, nós expiraríamos. Se o Senhor deixasse a mão dele, tirasse a mão dele de abençoar tanto os bons como os maus, todos a um só momento cairíamos duros no chão, nós morreríamos, porque não teríamos assim a presença de Deus, ou seja, tudo é por Ele que nós fazemos, ainda as pessoas más, as pessoas boas, tudo que nós fazemos, o Senhor está nos abençoando, o Senhor está nos guardando, está nos livrando com vida, com respiração, né? Então todos os nossos projetos, tudo que nós fazemos é o Senhor que nos abençoa. Mas por causa daquilo que Davi fez, por causa da intenção do coração de Davi, a palavra do Senhor diz que o Senhor enviou uma praga sobre o povo de Israel, né? E nós vemos ali que caiu 70.000 homens. Se caiu 70.000 homens é porque havia acontecido já o censo, já havia se contado, e nós sabemos que na Bíblia não se conta mulheres e não se contam crianças. Então, se nós formos contar os 70.000, meus amados irmãos, se formos contar juntamente com mulheres, se colocarmos apenas uma mulher com esses 70.000 homens que morreram acima de 20 anos, nós já teríamos 140.000 pessoas mortas. Se formos contarmos também as pessoas abaixo de 21 anos, se colocássemos uma só, nós teríamos 210.000 mortos. E o que eu quero dizer para os amados irmãos? Nós no Brasil, desde o começo da epidemia até agora, nós temos 290.000 mortos. Nós temos contabilizados só no Brasil 290.000 mortos. Já é 80.000 a mais que Israel. Já está mais do que na hora de nos arrependermos dos nossos pecados e começarmos a buscar a Deus, assim como Davi buscou também. Se não fosse o bastante, além da praga que o Senhor enviou em Israel e matou 70.000 homens, e se formos contar uma mulher e uma criança, daria 210.000 pessoas, o Senhor ainda envia um anjo com uma espada na mão, para destruir Jerusalém, o lugar onde seria o templo construído. Mas, meus amados irmãos, o Senhor, Ele não faz isso, e eu acredito que Deus
manda o anjo parar. Deus fala, para, não vai fazer, a partir do momento em que Davi e os seus líderes vestem roupas de saco e reconhecem o seu erro, reconhecem o seu pecado. Nós vemos o Senhor, eu imagino que o Senhor olha e diz: pare, meu servo já entendeu, a nação já entendeu, você não precisa mais castigar o povo. Ou seja, meus amados irmãos, Davi, ele reconheceu ali o seu pecado, ele reconheceu que não é pela força dele, mas pela força do Senhor. E eu vou repetir isso para você entender bem claro: não é pela nossa força, não é pela nossa vontade, não é pela nossa força, mas é pela força do Senhor. Eu não sei se você entendeu bem essa palavra, meus amados irmãos, mas é isso que o Senhor tem para dizer para você. Não é pela sua força, não adianta só ficar em casa, não adianta só colocar máscara, não adianta só esperar pela vacina, não adianta esperar pelo governador, não adianta esperar pelo presidente, pelos senadores, é pela força do Senhor. Isaías 43:13 diz que antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? E aí eu falo para os amados irmãos, nós temos entendido isso, nós temos entendido que não é pela nossa força, estamos esperando pelo governo, estamos esperando pelas autoridades, quando nós como cristãos, como nós como filhos de Deus, como nós que somos chamados a sermos sacerdotes, nação santa do Senhor, deveríamos estar focados naquele que pode todas as coisas, naquele que pode mudar a situação. Quando Davi reconheceu o seu erro, houve um arrependimento da parte dele. Ele entendeu exatamente o que estava acontecendo ali. Ele colocou as roupas de luto, ele colocou o seu rosto em terra, e ele sentiu o peso da responsabilidade sobre os seus ombros. Sabe como isso? No versículo 17, meus amados irmãos, Davi diz o seguinte: não fui eu quem ordenei contar o povo? Fui eu quem pequei e fiz o mal? Esses não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o seu povo. Você tem ideia do que Davi está pedindo aqui? Você tem noção do que Davi está falando aqui? Ele reconheceu o seu pecado de tal maneira que ele pediu que o castigo, que a morte, que a praga, que a espada do anjo estava levantada caísse sobre ele, e não só sobre ele, mas sobre a família dele. Você tem ideia de que homem que é esse? Você tem ideia de que é por isso que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus? Ele entendeu o erro dele e ele não se desfez disso. Ele viu a nação caindo, 70 mil homens, mulheres, crianças, morrendo com praga, por causa de uma atitude impensada, um pecado dele juntamente com o povo. E ele diz: Senhor, o erro foi meu, o pecado foi meu, eu não reconheci a sua soberania, eu não reconheci que o poder é do Senhor, não é meu. Eu não reconheci que o Senhor é soberano sobre a terra. Que caia o seu julgamento sobre mim, que caia a praga sobre mim, que caia sobre a minha família, mas o povo não. Davi se prostrou diante de Deus com o rosto em terra. Não só ele, mas as autoridades também. Lamentaram, choraram, pediu que a culpa caísse sobre os ombros dele. Senhor, fui eu que pequei. Então o profeta Gade diz, continua ali e fala com Davi e diz para Davi construir então um altar na eira de Araúna. Quando Davi reconhece o seu erro, a primeira parte importantíssima, Davi reconheceu o seu erro, houve arrependimento. Segunda parte importante, quando o Senhor manda o anjo parar, ele entendeu, ele sacou, ele está sabendo agora quem é que manda, quem é que faz. Nada do que aconteceu pelo poder dele, nada do que aconteceu por causa do exército dele. Israel está se engrandecendo, mas eu sou quem faz. Ele reconheceu, ele entendeu. Chama meu profeta Gade, diga para Davi construir um altar
agora que ele entendeu o seu pecado, agora que houve arrependimento, construa Davi um altar na eira de Araúna. Depois do arrependimento, Deus manda então construir o altar. Quando Davi chega na eira de Araúna, está Araúna lá, e Araúna, ao ver o anjo, diz a palavra do Senhor que ele se esconde com seus 4 filhos. Araúna também era súdito de Davi, e Davi talvez olhando aquela situação, meu Deus do céu, Araúna ali, o anjo em cima, pronto para largar praga, pronto para mandar destruição, e uma família ali, que eu deveria estar cuidando com sabedoria, que eu deveria ter prudência da palavra do Senhor para cuidar, por minha culpa, olha lá, escondidos, prontos para morrer, com medo do anjo. E a palavra do Senhor diz que quando Davi chega, quando Davi entra naquele lugar, Araúna então perde o seu medo e ele vai diante do rei, ele se prostra diante do rei, e ele diz: Senhor, Davi olha para ele e fala: olha, eu vim aqui comprar a sua eira, eu vim construir um altar aqui. Araúna olha diante do rei e fala: quem sou eu diante do Senhor? Tome tudo que o Senhor precisar, eu ainda te dou os bois, te dou também eu te dou o meu debulhador para que o Senhor use de lenha, e te dou também aquilo que eu consegui do meu milho, dos meus cereais, né, para que você use como oferta de cereais ao Senhor. E meus amados irmãos, nós vemos então, Davi pagou o preço pelo sacrifício, né? Ele invocou ali o nome do Senhor. E no versículo 25 e no versículo 27, ele diz o seguinte: então Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas. Acontece, meus amados irmãos, que Araúna diz: tudo isso eu dou a ti. Mas olha como é o coração de Davi. Olha como é o coração de Davi. Quando ele olha Araúna dando para ele, ele poderia falar assim: nossa, que maravilha, fácil demais. Que bênção, tudo muito fácil. É só chegar aqui, pegar, o reino todo é meu. Tudo bem, vou aceitar. Mas o interessante é que Davi, ele ouve essa palavra: tudo isso eu te darei a ti. No versículo 24, meus amados irmãos, Davi diz o seguinte: o rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você. Não oferecerei um holocausto que não me custe nada. Não oferecerei um holocausto que não me custe nada. Houve um arrependimento. Agora precisa se levantar um altar de sacrifícios do Senhor. Mas esse altar que é construído requer sacrifício. E não é um sacrifício de outro, é o seu sacrifício, é o meu sacrifício individual. Eu não posso oferecer o sacrifício da Sara, eu não posso oferecer o sacrifício da Mércia, eu não posso oferecer o sacrifício do Roberto. É o meu sacrifício. Não oferecerei nada ao Senhor que não me custe alguma coisa. Davi então pagou o preço, e a palavra do Senhor diz que ele pagou então o preço, e olha o que o Senhor responde para ele. A palavra do Senhor diz no 25: então Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno, e Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo, que veio do céu sobre o altar do holocausto. Meus amados irmãos, depois do arrependimento, depois da construção do altar, depois do sacrifício, e depois de invocar o nome do Senhor, o Senhor respondeu à oração de Davi. E ele não respondeu de qualquer jeito, ele respondeu com fogo. E ele não só respondeu com fogo, mas ele ordenou ao anjo que traria destruição sobre Jerusalém, que guardasse a sua espada na bainha. O anjo que traria a morte, o anjo que traria destruição. No capítulo 22, Davi olha aquele lugar e ele diz então, disse Davi: este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar para holocaustos de sacrifício. Aquele lugar virou um lugar de adoração. Quando nós vemos Jesus falando com a mulher samaritana, ela diz: ei, nós
adoramos no monte. Vocês dizem que é lá em Jerusalém onde está o templo, o lugar de adorar. Deus olha para ela, o Senhor olha para ela e diz: ei mulher, é chegada a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, nem lá no templo, nem no monte, ali aonde houve esse caso, onde houve uma praga que matou 70 mil homens, nós sabemos que matou muito mais do que isso, onde houve ali um anjo pronto para destruir Jerusalém, própria Jerusalém virou lugar de templo, lugar de adoração. E o que o Senhor tem a nos ensinar, meus amados irmãos, essa manhã, assim como Davi, temos que colocar a nossa confiança em Deus, não podemos confiar em homens. Como eu já falei, temos confiado na chegada da vacina, temos confiado no presidente, temos confiado em governadores. A nossa confiança, ela deve vir de Deus. Muitos são os que dizem amar a Deus, mas as suas atitudes não mostram isso, não têm confiança em Deus. Nós só não vestimos panos de saco, meus amados irmãos. Nós só não entramos em condição interna de luto, como Davi entrou pela sua nação, pelo seu povo que ele tanto amava, porque muitas vezes a doença não chegou em nossa casa ainda. Porque muitas vezes nós ainda não passamos pela tristeza de perder um ente querido, perder alguém que nós amamos. Quando a doença chega na nossa casa, quando a morte chega na nossa casa, nós choramos, nós oramos, nós corremos, nós gritamos, nós pedimos a Deus o socorro e aí lembramos da nação. Nós vamos esperar que a doença chegue na nossa casa, nós vamos esperar que a tristeza bata na nossa porta para clamarmos a Deus por essa nação. Nós temos 80 mil a mais pessoas que morreram do que o que morreram em Israel. Isso se formos contabilizar os 210 mil pessoas. Nós temos 80 mil a mais que já morreram na nossa nação. O que será que nós estamos esperando? Estamos esperando que a doença chegue em nossas portas, para entendermos que nós somos a nação santa do Senhor, que devemos clamar. O Senhor nos chama para chorar, a nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Será que nós estamos entendendo o que a nossa nação está passando? Será que estamos nos humilhando, nos arrependendo dos nossos pecados, pedindo a Deus pelos nossos pecados e o do povo, da nossa nação? Para que o Senhor peça ao anjo que abaixe a sua espada, para que pare e cesse a praga sobre as nossas vidas. Precisamos, assim como Davi, meus amados irmãos, nos arrepender dos nossos pecados e entender o peso da nossa responsabilidade, a responsabilidade que cai sobre os nossos ombros, assim como caiu sobre os ombros de Davi. Depois disso, nós precisamos erguer um altar ao Senhor, meus amados irmãos. Em algum momento da nossa vida, algum momento do nosso dia, nós precisamos buscar a presença de Deus para as nossas vidas. Mas não existe um altar sem sacrifício. Não existe um altar sem sacrifício. Davi disse: não oferecerei sacrifício que não me custe nada. Alguma coisa na sua vida precisa ser sacrificada. Algum momento dentro da tua vida, para que você busque ao Senhor no altar da tua casa, você precisa sacrificar. Talvez você precise sacrificar o Big Brother, talvez você precise sacrificar um programa de televisão, um momento de lazer com a sua família. Precisamos entrar em jejum, em oração. Precisamos sacrificar momentos em que nós nos abster de alimentos, sacrificar momentos que o nosso corpo deseja, para servirmos ao Senhor. Não existe um altar sem sacrifício, e nós não podemos só oferecer sacrifício dos outros. Não é porque o pastor Luciano, não é porque a Mércia, o Roberto entram em jejum que eu fico feliz. Olha, eles estão fazendo jejum, mas é a sua parte, é você que tem que fazer o seu sacrifício. A Sara não pode fazer o seu sacrifício por você, a irmã Laura. Ninguém pode fazer o sacrifício que é seu. O holocausto tem que ser seu. O altar tem que ser construído na tua casa, não na casa do pastor. Se o pastor está orando, então está tudo bem. Se os líderes da nação estão orando, está tudo bem. Não está tudo bem. O altar tem que ser construído na tua casa, e o sacrifício tem que ser feito por você. Não dê sacrifícios a Deus que não lhe custe nada. Precisamos mais do que nunca, meus amados irmãos, de jejum e oração. E nós vemos, como nós já pregamos aqui,
Esther, até mesmo Esther, quando ela vê que a situação complica, ela chama toda a nação a um jejum. Ela chama todos os israelitas a orarem e a intercederem por ela antes de ela falasse com Deus. E eu quero convocar a nossa amada igreja a estarmos orando ao Senhor. Nós vamos dar continuidade a essa mensagem com uma outra palavra à noite, mas que traz o mesmo sentido, com o rei Josafá. E nós vamos convocar a igreja à noite a um plano de jejum e de oração durante a semana, onde nós não tenhamos dia nenhum em que nós da Igreja Batista em Jardim Cachoeira estejamos fazendo jejum. Um dia um vai fazer, outro dia outro, outro dia outro, outro dia outro, e eu espero que em um dia tenhamos 5, outro dia tenhamos 6, outro dia tenhamos 10, até completarmos o domingo, meus amados irmãos, com jejum e oração pela nossa nação, porque a nossa nação está precisando mais do que nunca de que reconheçamos os nossos pecados, que conversemos com Deus, falemos com Ele, nos humilhemos diante dEle, em jejum e oração, como fez Davi, como fez Esther. Essa é a palavra, meus amados, que o Senhor tem para nós. O versículo que nós mais temos lido nesses últimos dias, desde o começo da pandemia, ela se encontra em 2 Crônicas 7:14. O versículo que nós mais temos lido nesses últimos dias se encontra em 2 Crônicas 7:14. E a palavra do Senhor diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus amados irmãos, vocês sabem esse versículo, de onde ele surgiu? Esse versículo, ele foi quando Salomão, ele falou com Deus no templo, e ali ele fez sacrifícios ao Senhor e pediu a Deus sabedoria para cuidar do povo. Você tem ideia de que esse versículo que foi lido aqui por Salomão, esse versículo que Deus responde a Salomão dizendo: ei, se esse meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus fala isso num acontecimento, sabe aonde? Na eira de Araúna, porque foi lá que foi construído o templo. Mas foi lá também que Davi se humilhou, foi lá que Davi se arrependeu, foi lá que ele se humilhou, foi lá que ele se converteu dos seus maus caminhos, foi lá que ele buscou a face do Senhor, foi lá que ele orou a Deus, e ali Deus respondeu com fogo, e houve um grande livramento da parte de Deus. Meus amados, nós somos sacerdócio real de Deus. A função do sacerdócio naquela época era oferecer sacrifícios a Deus pelo povo. Mas primeiro ele oferecia sacrifício por si só. O primeiro sacrifício que ele oferecia era para ele, para que Deus tirasse os pecados da vida dele. Em seguida ele oferecia sacrifícios pelo povo que estava em pecado, para que o Senhor perdoasse o pecado do povo. Nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas faltas diante de Deus. Mas também precisamos interceder pela nossa nação. A nossa nação está em pecado, a nossa nação está em juízo diante de Deus, e nós, como sacerdotes do Senhor, precisamos oferecer sacrifícios, arrependimento, pedir perdão pelos nossos pecados e os pecados da nossa nação, porque com tudo isso que está acontecendo, as pessoas ainda não estão se voltando para Deus. Às vezes o juízo de Deus vem de uma forma a ensinar-nos que nós estamos distante do caminho dele, e o pior pecado de todos é o pecado que leva à morte, o pecado de não reconhecer a soberania de Deus. É esse pecado que vai levar as pessoas a viverem não só 30 dias e morrerem, 30 anos e morrerem, 22 anos como o rapaz morreu esses dias, 22 anos de idade e morrerem, mas se morrerem com esse pecado, afastados de Deus, vão estar na morte eterna, não só 22 anos, mas 1.000, 2.000, 3.000, 500.000 e por aí vai, não tem fim. Imagina o coração de Deus como é que fica. Às vezes nós olhamos essas situações e falamos: meu Deus, onde é que tu estás? Mas ele olha lá de cima e ele fala: e onde é que está a cabeça do meu povo? Que não reconhece os seus pecados, que não se transforma, que não muda. Será que eles não estão vendo que isso que eu estou fazendo, que isso que está acontecendo é pouco perto do que está por vir?
Deus vem nos trazer, muitas vezes, situações que são pedagógicas, nos ensinam, nos mostram, porque nós estamos nos desviando do caminho dele. E não é isso que ele quer, não é isso que ele quer para a nossa nação. E nós, como povo de Deus, precisamos orar pela nossa nação, precisamos interceder por cada um deles. Que você possa ter entendido aquilo que Deus tem para você essa manhã. Que você possa ter entendido aquilo que Deus deseja de você através dessa história de Davi, através do pecado que ele cometeu diante de Deus, através do seu arrependimento, através do altar que ele constrói, através do holocausto que ele oferece a Deus e através da resposta que Deus dá a Davi. Nós somos o povo do Senhor. E se esse povo que chama pelo nome do Senhor se arrepender dos seus pecados, buscar a paz do Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, a palavra do Senhor diz que Ele vai ouvir do céu. Nós precisamos nos arrepender dos nossos caminhos, nós precisamos buscar a face do Senhor, nós precisamos clamar a Ele, nos humilhar como Davi se humilhou diante dele. E Ele promete que Ele vai se voltar para nós, Ele vai ouvir as nossas orações, Ele vai perdoar os nossos pecados e Ele vai sarar a nossa terra, meus amados irmãos. Que nós possamos ter como ensinamento aquilo que Davi nos mostra, sendo ele o homem segundo o coração de Deus. Que sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. E se tivermos que pagar o preço, que paguemos o preço para que a nossa nação seja curada em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Depois de uma palavra abençoadora, esta manhã, o pastor Luciano, só Jesus que traz ao homem salvação. Só Ele é a salvação para o mundo, para o nosso Brasil, para a nossa nação. E Ele é doce nome, é aquele que traz paz ao nosso coração, aquele que em meio às lutas, em meio às guerras, em meio às tribulações, tem estado conosco, tem fortalecido os nossos corações, tem nos trazido a paz de Jesus. Só Ele é a nossa alegria. Em meio às circunstâncias, Jesus é a nossa alegria. É o doce nome que pode trazer ao homem salvação. E é isso que nós vamos cantar, finalizando o culto desta manhã. Jesus, doce nome.
capaz de dar a uma salvação. Esse doce nome que é Jesus. A pastora Luciana estará orando, ensinando tudo desta manhã, e que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, vamos orar neste momento ao Senhor, clamando a Ele pela nossa igreja, pelo nosso povo e pela nossa nação. Onde você estiver neste momento, que você erga suas mãos para o alto, em sinal de humilhação, em sinal de reconhecimento, em sinal de se prostrar ao Senhor. Aonde você estiver neste momento, se coloque em pé ou se coloque de joelhos, como sinal de reconhecimento diante da presença de Deus, para orar a Ele pela nossa nação, pelo nosso povo, em nome de Jesus. Pai de amor, Pai de bondade, na Tua santa presença, ó Deus, neste momento, ó Pai, com as mãos levantadas, ó Deus, em sinal, Senhor Deus, de humilhação, em sinal de alguém que se rende a Ti, ó Deus, em sinal, Senhor Deus, de alguém que depende de Ti, ó Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus, pela nossa nação, clamamos a Ti, ó Deus, pelo nosso povo, clamamos a Ti, ó Deus, pela nossa igreja, Pai de amor. Que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia das nossas vidas, em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor sare, ó Deus, a nossa nação. Nós reconhecemos, ó Pai, o nosso pecado, ó Deus. Reconheço, ó Pai, as minhas faltas e as minhas falhas diante de Ti, Senhor Deus. Sei que não sou perfeito, Senhor Deus, mas reconheço acima de tudo, ó Pai, que sobre Ti, ó Pai, está o poder, que o poder está contigo, Senhor Deus. A soberania, Senhor Deus, é sua, ó Pai. Reconheço, ó Pai, a Ti como o único que pode, Senhor Deus, transformar a nossa nação, como o único que pode transformar as nossas vidas, ó Pai, como o único que pode mudar as nossas histórias, ó Deus. Por isso, ó Pai, olha para nós neste momento, Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus, do Teu povo. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família, Pai. Que o Senhor, ó Pai, perdoe os nossos pecados, ó Deus. A nossa nação está afastada de Ti. As pessoas, ó Pai, não querem saber, ó Deus. Cada um está preocupado com si só, ó Deus, sem olhar para o outro, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor Deus, das nossas vidas, ó Pai. Tem misericórdia, ó Pai, das nossas famílias. Tem misericórdia, ó Deus, da nossa nação, em nome de Jesus. Volta, Senhor Deus, o Teu olhar para o Brasil. Volta, Senhor Deus, o Teu olhar para o mundo, Senhor Deus. Transforma, Pai, a nossa nação, ó Deus. Traga para junto de Ti, Senhor Deus, o coração que se afastou dos Teus caminhos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Que haja tempo, Senhor Deus, de transformação. Que haja tempo, Senhor Deus, de renovação, em nome de Jesus, ó Deus. Cessa, Senhor Deus, essa praga que está no meio de nós, assolando a nossa nação, Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus, daqueles que estão internados, daqueles que estão, ó Pai, à beira da morte, daqueles que estão sofrendo, ó Deus. Tem misericórdia do Teu povo, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que a nossa vida não é aqui, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que o que o Senhor tem preparado para nós não é aqui, ó Deus. Mas através, ó Pai, do Teu poder, Senhor Deus, que haja arrependimento, transformação, Senhor Deus, na vida das pessoas, ó Pai. Para que elas possam viver contigo na eternidade, como um dia nós viveremos também, em nome de Jesus, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor Deus, de nós, ó Pai. Tem misericórdia do Teu povo, ó Deus. 290 mil mortos, ó Deus, só no Brasil, Pai. Sem contar, Senhor Deus, o que está acontecendo no mundo, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor Deus, desse povo, em nome de Jesus, ó Pai. São como ovelhas, ó Deus, diante de situações tão difíceis, ó Pai. Incapazes de fazer qualquer coisa, Deus. O poder pertence a Ti, ó Pai. A glória pertence a Ti, ó Deus. É o Senhor, ó Pai, quem pode agir, Senhor Deus, diante dessa situação. E a Tua palavra diz, ó Deus, que agindo o Senhor, quem impedirá? Não há quem possa, Senhor Deus, não há quem possa, Senhor Deus, agir como o Senhor, ó Deus. Não há quem possa fazer como o Senhor, ó Pai. Não há quem possa livrar das Suas mãos, ó Deus. Somente o Senhor, ó Pai, tem a capacidade. Somente o Senhor tem o poder. Somente o Senhor, ó Pai, tem o amor, Senhor Deus, pelo povo, Senhor Deus, para fazer, ó Pai, tamanha bênção sobre a nossa nação. Para trazer, Senhor Deus, tamanha bênção sobre o mundo, Senhor Deus, que está em alvoroço. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Agora, ó Deus, que nos colocamos, ó Pai, em situação de arrependimento, nós queremos, ó Pai, oferecer um altar a Ti, ó Deus. Por isso, ó Pai, queremos durante o dia na nossa casa, Senhor Deus, louvar ao Senhor, buscar a Tua palavra,
colocar os nossos joelhos no chão, Senhor Deus, e clamar a Ti pela nossa nação, ó Deus. Mas também queremos, ó Pai, oferecer sacrifícios neste altar, ó Deus. Nós queremos oferecer, ó Pai, aquilo que tem nos afastado de Ti. Nós queremos oferecer, ó Pai, programas de televisão, Senhor Deus, que tem tomado o Teu lugar. Momentos de lazer, Senhor Deus, que tem nos tirado o foco do que está acontecendo no mundo, Senhor Deus. Nós queremos, ó Pai, oferecer a Ti, Senhor Deus, momentos de jejum, momentos de oração, nos abster, ó Pai, de alimentos, ó Deus, em favor do nosso povo, Pai. Recebe, Senhor Deus, a nossa oração. Recebe, ó Pai, no altar que fazemos a Ti, o sacrifício, Senhor Deus, que nós oferecemos, ó Pai, porque oferecemos a Ti, ó Pai, sabedores de que o Senhor está ouvindo as nossas orações. O Senhor está com os ouvidos, ó Pai, atentos, os olhos atentos, ó Pai, aos nossos sacrifícios, a nossa oração feita neste lugar, o templo do Senhor, que é o nosso corpo, ó Pai, o templo do Espírito Santo, Senhor Deus. Recebe o nosso louvor, recebe, Senhor Deus, a nossa oração, e manda fogo, Senhor Deus, sobre esta nação, Pai, fogo que cura, fogo que elimina o vírus, ó Deus, um fogo de avivamento sobre esta nação, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus, ó Pai. Derrama da Tua unção sobre o Teu povo, como sacerdotes que são. Capacita-nos, ó Deus, para orarmos a Ti. Fala conosco, Senhor Deus, intercede por nós, ó Deus, com o Teu Espírito, com gemidos inexprimíveis, ó Deus, porque aquele que ouve, Senhor Deus, o Espírito, conhece, Senhor Deus, a intenção, Senhor Deus, e a intenção do Espírito, ó Pai, é segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Pai, com a Tua vontade, Senhor Deus, abençoar a nossa nação e o Teu povo, em nome de Jesus, ó Pai. Pois essa oração fazemos em nome dEle, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre, em nome de Jesus, ó Pai. E agora, Pai, nós queremos abençoar a Tua igreja, Senhor Deus, com a bênção, Senhor Deus, do Senhor, e que o amor do Senhor, ó Pai, e a graça bendita do Teu Filho, Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e com toda a Tua igreja em cada canto dessa terra, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.